Mais uma vez. Hoje a nossa aula é da disciplina Microbiologia e Análise Microbiológica de Alimentos. Para simplificar, né? A gente denomina essa disciplina Microbiologia de Alimentos, certo? É uma disciplina que trata basicamente do estudo dos micro-organismos, né, da sua existência, principalmente os micro-organismos que se desenvolvem em produtos alimentícios, que não são poucos, certo? Então, e aí, caso seja possível, nós também entraremos na parte prática da disciplina, que é a análise de alimentos para determinar se naquele produto há ou não a presença de determinados micro-organismos. Isso também é possível no laboratório aí da nossa escola, certo? Então, só para mostrar aqui para vocês primeiramente, pessoal, né, o conteúdo que nós iremos trabalhar dentro dessa disciplina. Já adianto para vocês, muitos desses conteúdos vão ser assim bem básicos mesmo. Por quê? Porque nós já vimos muitos deles na disciplina Higiene e Legislação dos Alimentos do semestre passado, certo? Então, vocês já tiveram aí uma boa base. A gente vai relembrar aí alguns conteúdos que estão relacionados à disciplina de microbiologia, tá certo? Faz parte aí do conteúdo dessa disciplina, mas que, claro, eu não vou aprofundar tão assim, porque nós já trabalhamos isso para a gente também focar mais no objetivo da disciplina microbiologia, ok? Então, hoje a gente vai ver mais essa parte de como é que surgiu a microbiologia, né? Os primeiros micro-organismos, como foram descobertos, e a parte de segurança alimentar, né? Que está relacionada aí, porque nós sabemos que os micro-organismos são os grandes responsáveis pela contaminação dos produtos alimentícios. E quando dizemos que um produto alimentício está contaminado, é porque a segurança alimentar daquele produto, daquele local que foi elaborado esse produto, dos manipuladores, não estava adequado, certo? Vamos entrar na parte de laboratórios, né, ver as normas, as regras, os materiais que são usados em análises microbiológicas. Falar sobre as DTAs, né, que são as doenças transmitidas por alimentos. Por quê? Porque elas são causadas por micro-organismos, principalmente os micro-organismos patogênicos. Falar um pouco sobre a questão do controle microbiológico dos alimentos, como controlar a contaminação dos produtos pelos micro-organismos. Daí necessitamos, né, a indústria em si precisa da implantação de algumas ferramentas que nós já trabalhamos também, que são as boas práticas de fabricação e o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Tudo isso com o objetivo de evitar as contaminações por micro-organismos. Por isso que faz parte aqui do conteúdo da disciplina. Vamos ver a parte de análise microbiológica, né? Como fazer a coleta, o transporte de amostras. Até porque, pessoal, como vai ser analisado micro-organismos, é interessante que a amostra que vai ser coletada não seja contaminada pela pessoa que está fazendo essa coleta. Por quê? Eu coletei um alimento num local, mas não tive o cuidado e acabei contaminando o produto. Quando eu fizer a análise, vai dar positivo, né? Vamos dizer assim, da presença de micro-organismos. Mas não foi por conta do produto em si. Foi por conta dos cuidados inadequados que teve durante a manipulação, né? Para fazer a análise. Então tem que ter muito cuidado aí na hora de realização desse procedimento. Vamos ver a parte de legislação, até porque a grande 95% dos micro-organismos, pessoal, é impossível 100% de ausência dos alimentos. E aí o que a legislação estabelece?
que existe um limite para cada micro-organismo pode estar presente naquela quantidade. Acima daquele valor permitido pela legislação, o alimento já é impróprio para consumo. Certo? Por quê? Porque é praticamente impossível controlar a presença de micro-organismos em produtos alimentícios, porque eles estão espalhados aí em inúmeros locais. Então, facilmente eles chegam nesses produtos. Vamos discutir os métodos, quais os métodos que são utilizados para determinar cada tipo de micro-organismo. Existe um roteiro, né, que é aquele passo a passo que nós trabalhamos lá na disciplina de análise, de como realizar uma análise. Então, cada micro-organismo existe aí um roteiro específico para a realização da análise, certo? Aí nós vamos aprender como preparar os materiais, né, o que precisa para realizar a análise microbiológica. É uma análise bem mais complexa do que as que vocês já conhecem, né? Na teoria, claro, por enquanto, mas é assim, bem complicado, mais complexa, precisa de um rigor maior devido aí ao problema de poder contaminar a amostra antes mesmo de fazer a análise, né? Então tem esse risco aí, por isso que precisa tomar os cuidados devidos. Ok? E aí, dando início aqui ao conteúdo da disciplina, vamos falar um pouco sobre o histórico, né? A gente sabe que tudo que existe hoje foi graças aí às descobertas de antigamente. Claro que com o passar dos anos, com os avanços tecnológicos, né, as coisas foram só evoluindo. Hoje em dia, claro, é bem diferente do que quando foi descoberto. E quando se trata de micro-organismos, pessoal, dificilmente se tem assim registro histórico dizendo, foi essa pessoa aqui, né, ou esse país, ou esse local que descobriu a presença de micro-organismos. Ainda não existe relato preciso que foi determinadas pessoas que descobriram a presença de micro-organismos, né, como eles se desenvolveram. Não. O que descobriu-se de início é que os alimentos se estragavam. Primeiramente, não sabiam o porquê, mas depois, com os avanços, né, com os estudos, alguns começaram a descobrir que foi pela presença de alguns seres vivos nesses produtos, que faziam com que eles se estragassem. E aí, pessoal, esse termo micro-organismo, ele é bem recente, tá? Ele sempre não foi utilizado, não. Foi descoberto que os alimentos se contaminavam pela presença de seres vivos. Mas nem sempre se denominava micro-organismos. Eles também eram conhecidos antes como germes. Até hoje ainda se utilizam esses termos. Germes, micróbios, também é muito comum a gente ouvir falar. Ou até mesmo vermes. Certo? Mas que fique bem claro, todos eles têm o mesmo sentido. Têm o mesmo significado. Mas na parte da microbiologia é mais utilizado o termo micro-organismo. Tá certo? Que são os objetos aí, vamos dizer assim, de estudo dessa disciplina. Tem outros termos, né, que foram descobertos, como eu falei, né? Com o passar dos anos, vai se evoluindo e até os termos vão mudando. Ok? E aí, pessoal, a microbiologia ela só surgiu, logicamente, depois que foi descoberto os micro-organismos. Por quê? Porque como é que você vai criar uma ciência de estudo de algo se aquele algo não existe ainda? Então, primeiro surgiu os micro-organismos, e aí foi lá na biologia, né, que surgiu bem primeiro, que é o estudo de todos os seres vivos, e aí criou-se uma parte dentro da biologia, uma parte só para estudar os micro-organismos, e aí deu-se o nome de microbiologia. Certo? Um dos pontos aí que favoreceu demais, pessoal, o estudo da microbiologia, né, o surgimento dessa ciência,
foi a questão dos métodos de conservação. Tanto perceberam que os alimentos se deterioravam pela presença de micro-organismos, como também perceberam que ao aplicar determinados métodos de conservação, esses alimentos tinham uma durabilidade maior. Por quê? Porque eles controlavam ou até eliminavam esses seres vivos, né? Que eles tratavam na época. E aí começou, por exemplo, com a aplicação, né, de um exemplo assim bem prático mesmo, bem interessante, né? Que o que eles tinham de recurso na época? O fogo. E aí eles aqueciam os alimentos e percebiam que esses alimentos duravam mais, porque o fogo, e aí foi precursor para os métodos atuais, elimina os micro-organismos. E também o uso de neve, né? O pessoal que vivia aí nessas regiões geladas, né, com a presença de neve, enterravam lá os alimentos e percebiam que esses alimentos duravam mais. Por quê? Porque paralisava a ação dos micro-organismos. Então também foi uma descoberta importante aí para o estudo da microbiologia. Né? De certa forma estão aí interligados, né? Os métodos de conservação que utilizavam antigamente. E hoje também. Eu não quero que os alimentos tenham a presença de micro-organismos para que a microbiologia venha a estudar eles, né? Então eu aplico métodos de conservação, desde os mais variados aí que nós conhecemos. Tá certo? Continuando aqui, né? Aí surgiu os primeiros, vamos dizer assim, os inteligentãos, né? Da época, né? Os cientistas, os estudiosos, né? Daquela época, que aí começaram a aprofundar mais ainda o estudo da microbiologia, né? Na verdade, do estudo desses vermes, desses germes que contaminavam os produtos. E aí no ano de 1658, pessoal, o Kircher, né, que é esse camarada aí que aparece na foto, foi um dos primeiros que descobriu que as carnes se estragavam pela presença de vermes. Né, eles denominavam vermes, e aí ele percebeu que as carnes se estragavam pela presença desses seres. Logo depois, mais à frente, né, veio o Spallanzani, né, que é esse cidadão aí que está aparecendo para vocês. E aí ele aproveitou aí a descoberta do Kircher e fez o quê? Ele pegou essa carne e colocou num recipiente fechado. E esse recipiente ele submeteu a um aquecimento. E ele percebeu que esse método fazia com que essa carne tivesse uma durabilidade bem alta. Colocou a carne dentro de um recipiente, aqueceu o recipiente com o produto já dentro. É o que se faz hoje nas indústrias com os alimentos enlatados, por exemplo. Depois dele embalado, ele passa por um aquecimento da embalagem com o produto já dentro. E aí fez com que essa carne tivesse uma durabilidade maior. Logo depois veio o Nicholas Appert, que também ele foi sempre se aproveitando um do outro, né? Claro, os estudos tinham que continuar. E aí ele criou aí um método o qual ele envasava em garrafas produtos cárneos. Não só a carne em si, mas os produtos derivados da carne. E aí percebeu-se que a durabilidade aumentava-se mais ainda. Inclusive, pessoal, esse Nicholas Appert, ele tem um método de conservação usado hoje nas indústrias e foi em homenagem a ele, que é a apertização, que é usado nos produtos enlatados. Por que chama apertização? Apertização lembra apertado, né? E vocês quando compram alimentos enlatados, percebam que quando você abre, ele vem bem rente à tampa, né? Por quê? Porque ele é todo completo. Para ele ser fechado, ele precisa que o alimento fique, a embalagem fica totalmente cheia do produto, para que não haja nenhuma presença de oxigênio dentro da embalagem.
Então o alimento fica realmente super apertado, certo? Não tem espaço nenhum entre a tampa e o produto. E aí desce o nome de apertização. O produto é embalado, fechado, lacrado mesmo, né, os alimentos enlatados, e depois é aquecido o produto já embalado. E aí um dos precursores aí foi o Nicholas Appert, aproveitando aí as descobertas dos seus colegas antecessores, certo? Depois veio um muito famoso também, que ganhou também um método de conservação em sua homenagem, que foi o Louis Pasteur, que foi aí o que descobriu, mudando aqui de alimento, que o leite ele ficava acidificado, ou seja, ele se estragava, também pela presença de micro-organismos. Ele já começou a denominar os germes, né, esses seres de micro-organismos. E aí, ele mesmo, devido a essa descoberta que ele fez, criou um método que é aquecer esse produto, né, no caso o leite. Não só o leite, hoje nas indústrias se utiliza para vários tipos de bebidas, vinho, cerveja. E esse método aí, pessoal, que vocês conhecem demais, nós já estudamos inclusive, é a pasteurização. Foi em homenagem aí ao nome desse camarada aí que vocês estão vendo, que descobriu por que o leite se estragava. E aí hoje em dia as indústrias se utilizam, né? Já pensou? Vocês verem, o leite, né, na forma in natura mesmo, hoje em dia ou antigamente, durava dias. Hoje em dia se consegue fazer com que um leite, que é um alimento com uma alta perecibilidade, ou seja, se estraga facilmente, se conserve aí por 3 meses, 3 a 4 meses, graças a um método descoberto antigamente, né, a pasteurização. Então eu acho assim muito interessante essas que nós temos hoje, né? Nós temos que agradecer ao que foi descoberto antigamente. Hoje a gente sabe que o leite é um produto altamente consumível, né? Então era necessário a criação de um método para que esse produto durasse mais. Aqui, pessoal, só para ilustrar, né, o que esses que passou descobriram, né? No caso aqui o Kircher e o Spallanzani, que é uma ilustração do quão é importante os métodos de conservação para evitar os micro-organismos. Nessa parte de cima aqui, vocês estão vendo aqui um recipiente com uns pedaços de carne dentro, ilustrando lá a descoberta do Kircher, né, e do Spallanzani. E aí eles colocaram dentro de um recipiente totalmente fechado, e aí aplicaram nesse recipiente uma fervura, eles aqueceram. E aí qual foi o resultado? O produto ele permanece estéril, ou seja, eles não causam nenhum tipo de contaminação. Pronto, show de bola. Né, o colega aí falou que já vocês viram na biologia, né? Então, só para ilustrar aqui a importância, né, para evitar esses micro-organismos. O produto ele permanece na mesma forma, com a durabilidade alta, protegido contra os micro-organismos. Se for o contrário, mesmo que aplique aqui o mesmo método, na parte de baixo, aquecer o produto já embalado, mas que na hora acontece muito, essa parte de baixo aqui, eu posso exemplificar como o leite de caixa. O leite de caixa, pessoal, o leite é pasteurizado, altas temperaturas, e é embalado numa embalagem assim altamente resistente. Pode ser ilustrado aqui por essa primeira figura. Enquanto ele estiver lá na caixinha, ele tem lá a durabilidade de 3 a 4 meses. Fechadinho, mesmo na prateleira. Olha só que interessante, né? Mas a partir do momento que eu pego essa embalagem para consumir o leite e abro ela, aí qual é a indicação lá na embalagem? Que ela seja
armazenados sob refrigeração. Porque só esse fato de eu abrir a embalagem já vai favorecer o crescimento dos micro-organismos. Então o que é que eu tenho que fazer? Consumo lá aquela quantidade que eu quero, fecho a embalagem novamente e guardo sob refrigeração. E aí a durabilidade, que antes era de 3 a 4 meses, vai durar aí de 3 a 4 dias. Olha a diferença aí. Só por conta de uma alteração que foi feita na embalagem que estava o produto. Certo? Isso acontece aí com a grande maioria dos produtos alimentícios. Ele é protegido enquanto está na embalagem. Mas a partir do momento que eu abro essa embalagem para consumir o produto, a partir daquele momento já há a possibilidade do crescimento de micro-organismos. Certo? Então é só para ilustrar mais uma vez da importância que é os métodos de conservação que as indústrias aplicam e que nós consumidores devem estar atentos. Porque muitas vezes, pessoal, os micro-organismos chegam até o alimento por culpa de nós consumidores. Não sabemos conservar no local adequado, por conta que não lemos o rótulo corretamente, porque lá vem dizendo como deve conservar, qual o período, em que temperatura, em que local. E aí acabamos perdendo o produto por um descuido que poderia ser evitado. Certo? E aí falando um pouco aqui sobre a parte de segurança alimentar, né? Que está aí diretamente relacionado com o estudo da microbiologia. Os alimentos, pessoal, eles são contaminados por alguns fatores. Nós vamos ver daqui a pouco. Nós chamamos de perigos, né? Só para relembrar vocês aqui. Mas de todos eles, o que é mais difícil de controlar e o que é o mais responsável por contaminar os produtos alimentícios nas indústrias são os micro-organismos. E aí quando se fala em segurança alimentar, olha o termo, segurança alimentar. É garantir que um alimento ele chegue ao consumidor, primeiro, em quantidade suficiente, que faça com que o consumidor fique satisfeito, em qualidade adequada, é um outro ponto relacionado à segurança alimentar. Porque quando se ouve, na verdade, segurança alimentar, aí a gente já lembra, não, é um alimento que não tem contaminação. Mas também a questão da quantidade, por exemplo, a gente sabe que a população, uma boa parte aí, não tem acesso adequado à alimentação. E quando tem, ainda não é de boa qualidade. Então, nesses casos aí, pessoal, diz que não há uma segurança alimentar. Então, envolve muito mais do que um produto contaminado. Envolve aí a acessibilidade, a quantidade do produto, a qualidade desses produtos que são oferecidos para o consumidor e que essas características sejam permanentes. Não adianta passar um período com quantidade e qualidade adequada e outro período não haja essas características. Tem que ser sempre. As indústrias têm que sempre buscar essas características. Quantidade e qualidade. Certo? E o ponto principal, um dos pontos, né, claro, para garantir a segurança alimentar, é evitar que chegue até o produto que está sendo elaborado o que nós chamamos de perigos. É perigo para quem? Para os consumidores, porque são eles que vão adquirir o produto e que vão consumir o mesmo. Então, é um passo assim, super importante. Os perigos sendo evitados, que cheguem até o produto, garante pelo menos aí uma boa parte da segurança alimentar
daquele produto. E o que são esses perigos, pessoal? Né? Nós temos aí esses perigos, são substâncias, vamos dizer assim, ou seres vivos, que chegam até o produto por uma falha na elaboração do produto alimentício, lá na indústria. E aí ele vem junto com o produto. A presença de qualquer um desses perigos diz que o alimento está contaminado. Por quê? Porque não faz parte da composição do alimento. Doce de leite, ele tem que ter lá leite, açúcar, um aditivo. Se ele tiver qualquer outra substância que não faça parte da sua composição natural, diz que é um alimento contaminado. E essa substância que está lá presente, estranha, nós chamamos de perigos. E aí diz que o alimento está contaminado. Ah, eu encontrei um fio de cabelo num produto. Ele está contaminado? Está contaminado. Aquele fio de cabelo não faz parte do produto. Qualquer substância estranha que esteja presente no alimento, que não faça parte dele, diz que o alimento está contaminado. E ela recebe o nome de perigo. Que pode ser de 3 tipos, pessoal. Como vocês podem ver aí pela ilustração. O primeiro, que é o perigo que a microbiologia tem como foco principal para estudo da microbiologia, são os perigos biológicos. O que são os perigos biológicos? São os micro-organismos, os fungos, as bactérias, principalmente, que podem chegar até o alimento e contaminá-lo. E esses são os mais perigosos ainda, pessoal. Por quê? Porque dos 3, claro, também contando aí com o químico, né? Nós vamos ver daqui a pouco, são invisíveis. Estão no alimento e muitas vezes nós não conseguimos visualizar. Então ele se torna mais perigoso ainda. Então, para o estudo da microbiologia, o perigo em destaque, né, como objeto de estudo maior dessa disciplina, dessa ciência, são os perigos biológicos. Ok? Nós temos aí o segundo perigo, que é o perigo químico, que aí já é proveniente de produtos de limpeza, quando não se faz um enxágue correto dos equipamentos, utensílios. E aí quando passa lá o alimento, acaba que esses resíduos, né, esses restos de produtos químicos, chegam até o produto. Ok? Agrotóxicos em excesso, detergentes, né, produtos de limpeza, água sanitária. Por exemplo, lá na higienização das frutas. Lembram que tem uma parte que é de sanitização, que usa um produto de limpeza. Mas logo após tem que fazer o enxágue, é justamente por isso. Se eu não fizer esse enxágue, o produto de limpeza vai ficar nas frutas e hortaliças. E aí vai significar um perigo químico. E aí ao consumir esse produto vai causar inúmeros prejuízos para os consumidores. Certo? E nós temos aí os perigos do tipo físico. Que esse tipo de perigo, pessoal, eu considero assim o mais grave e o que nós consumidores conseguimos visualizar. Físico, porque a gente consegue tanto enxergar como pegar. Aí nós colocamos aí peças de equipamentos, né, parafusos, prego, que é comum, tá? Não se engane, mas pode acontecer. Fio de cabelo, pedaço de unha, como é que chama? Adornos, anéis, brincos que o manipulador está lá usando e acaba caindo sobre o produto e ele nem percebe. Certo? Então, são essas substâncias que nós conseguimos visualizar no produto, nós denominamos de perigo físico, que também é um contaminante. Um parafuso, ai meu Deus do céu. É grave, viu? É grave. Isso é para ter tirado a foto para mostrar para a gente.
Quando tem essas coisas, eu não deixo passar, meu povo. Assim, eu sou muito parte ética. Ai, tá certo. Essa parte ética aí eu até abafo, sabe? Dependendo aí da situação. Mas eu sempre tô lá registrando para usar nas aulas, né? Mas eu sempre guardo aí o local. Mas tudo bem, né? Se fala, eles que cuidem aí melhor do produto, né? Pronto. O negócio é grave, viu, Indy? Muito grave. Um perigo, né? E aí, pessoal, esses perigos biológico, químico e físico que podem contaminar os produtos alimentícios, eles podem chegar no produto durante todo o processo de elaboração do mesmo, desde a obtenção da matéria-prima até a mesa do consumidor. Então, durante todo esse processo aqui, ó, essa cadeia de produção de um produto alimentício, há o risco de chegar a esses perigos no produto alimentício, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos.